Livro O Poder da Esperança, 3º capítulo, Depressão, Excesso de Passado, 1ª parte. No ano de 2009, milhões de pessoas ficaram encantadas com as cenas do mundo idílico, concebido pelo roteirista e diretor de cinema James Cameron em seu filme Avatar. O que ninguém poderia imaginar é que muita gente acabaria depois sofrendo de depressão pós-Avatar. Foram criados sites na internet nos quais os fãs desabafavam seus lamentos por não viver em Pandora, um planeta muito melhor do que a Terra. Houve até quem pensasse em cometer suicídio, na esperança de renascer em um mundo semelhante ao do filme. Esse é mais um exemplo entre muitos do poder de influência da mídia, especialmente das produções cinematográficas. Da mesma forma, as pessoas querem fugir da realidade e viver em mundos de sonhos. Há quem não passe uma semana ou até mesmo um dia sem imergir em algum filme. Há outros que aguardam com ansiedade o capítulo seguinte da novela ou da sua série preferida. Milhões deixam tudo de lado para não perder a partida do time do coração, entre aspas. O que dizer das horas e horas gastas com videogames ou em trivialidades na internet? Tentar se preencher o vazio da alma com alimento desprovido de nutrientes, refinado em indústrias que só pensam no dinheiro que vão arrecadar. A depressão pós-Avatar, assim como outras tantas, é sintomática. Mostra que as pessoas estão com saudades de algo, mas não sabem do que. Outro comportamento que pode levar à depressão e até gerar pensamentos de suicídio é o sexo casual. Uma pesquisa feita pela Universidade do Estado da Califórnia, com 3.900.000 estudantes, mostrou que as pessoas que praticam sexo fora de um contexto de romantismo e compromisso se mostravam mais estressadas, com problemas de depressão e ansiedade. Os pesquisadores acreditam que esse estresse seja resultado de sentimento de culpa. As causas da depressão variam muito. Às vezes são até difíceis de ser identificadas. Este é o mundo não ideal. E quanto mais longe do propósito do Criador, mais as pessoas pagam um alto preço por um senso de inadequação ou mesmo por sua teimosia. Somente quem enfrentou ou enfrenta um quadro depressivo consegue entender o que significa perder o sono sem motivo aparente ou dormir mais de 12 horas seguidas, sem vontade de acordar, chorar muito e sem motivo justificável, não ter capacidade de fazer aquilo de quem mais gosta, sentindo-se incapaz, inapto, ter maus pensamentos e perder a vontade de viver. Alimentar senso de culpa por coisas sem importância, bem como a sensação de fracasso, viver trancado dentro de si em meio à sombra. Na verdade, isso significa não mais viver, apenas existir. Nesse ponto, pensamentos suicidas não são incomuns. A depressão é o mal que predomina nas consultas psiquiátricas e de psicologia clínica. Em breve, ela poderá ocupar o 2º lugar entre as causas de doenças e de incapacidade, ficando atrás apenas dos problemas cardiovasculares. Com suas variações correspondentes, a depressão afeta crianças, jovens, adultos e idosos, homens e mulheres, pessoas de todas as classes, ricos e pobres. A Organização Mundial de Saúde, entre parênteses OMS, calcula que há mais de 100 milhões de pessoas deprimidas no mundo.
Sofrer um grande desgosto, ter preocupação excessiva ou sentir-se estressado pelo excesso de trabalho não significa necessariamente estar com depressão. Entretanto, essas alterações emocionais podem ser o início dela, e é necessário estar atento para que não se prolonguem demasiadamente. Os sintomas da depressão são vários, e o diagnóstico não é confirmado como tal até que apareçam vários deles de forma regular no período de 2 semanas. E ao menos um dos sintomas deve ser tristeza ou perda de interesse ou prazer. Entretanto, o surgimento de apenas um sintoma deve servir de alerta para se tornar uma providência antes que a solução se torne mais difícil. Como prevenir a depressão? Primeiro, busque apoio social. A depressão é pouco frequente nos ciclos em que há fortes laços de relacionamento, sejam familiares, de trabalho, conjugal ou de amizade. Portanto, é importante fazer parte de uma família feliz, estar rodeado de bons amigos, ter bom ambiente de trabalho, pois essas coisas são proteção contra a depressão. Porém, como alcançar isso tudo? É o que veremos ao longo deste livro. Segundo, mantenha uma vida ativa. É surpreendente como o estado de ânimo debilitado pode mudar rapidamente quando você se ocupa com alguma atividade. Para evitar a depressão, tome uma atitude e atue de alguma forma. Ocupe-se com tarefas que lhe tragam satisfação e que sejam produtivas e edificantes. Coloque em ordem sua casa, conserte alguma coisa, converse com alguém especial. Se puder, pratique esporte ou exercício físico aeróbico. A fadiga, nesse caso, é fonte de saúde e bom humor. Terceiro, pense corretamente. Conforme as pessoas se centralizam no aspecto sombrio ou no lado positivo das coisas, tem maior ou menor propensão para a depressão. Pensar em um hábito como qualquer outro e deve ser cultivado para se evitar a análise negativa das situações. Quarto, olhe para o passado com prudência. O passado pode ser fonte de depressão ou de bem-estar emocional. Em vez de pensar nas dificuldades, alegre-se com os tempos e acontecimentos felizes. Se existe algum trauma do passado, entre parênteses, abuso sexual, rompimentos e etc., fecha parêntese, procure um psicólogo ou psiquiatra que possa ajudar você a elaborar uma forma de superação do ocorrido. Além de poder ser causada por uma vida tortuosa ou pela frustração alimentada por fantasias, a depressão pode ser também considerada excesso de passado, entre parênteses. Era justamente esse o problema de Carlos. Fantasmas do passado. Carlos sempre fora considerado um homem forte e energético, tanto que devido a essas qualidades e a sua estatura de quase 1,90 m, os amigos o chamavam de Carlão. Porém, os anos de uma vida problemática, regada a bebedeiras, festas e relacionamentos amorosos passageiros, acabaram cobrando a conta. Com pouco mais de 70 anos, Carlão era apenas uma sombra do que havia sido. Passava a maior parte do tempo sentado em uma cadeira de rodas, em silêncio, remoendo os pensamentos, enquanto o tempo passava lentamente na casa de repouso, em que ele nunca esteve disposto a chamar de lar. O corpo, antes atlético, movia-se arqueado pelo peso das memórias. Carlos havia sido diagnosticado com câncer terminal. Nos últimos anos, sofria uma depressão profunda. Era um homem de pouca conversa e nunca recebia visitas de parentes. Parece que todos o haviam abandonado quando a festa
em sua vida teve fim. Carlão procurava abafar a voz da consciência. Nunca quis dar o braço a torcer e admitir que somente uma vez havia experimentado alguma coisa parecida, com felicidade. Por mais que procurasse negar, seus pensamentos se voltavam para uma única mulher, a primeira namorada e ex-esposa, a quem não soube dar o devido valor. Ela não mais estava por perto para ouvir suas reclamações e a conversa sobre viver a vida longe das amarras de uma família, da preocupação com filhos e dos carinhos de uma mulher. Como ele esteve enganado, como foi capaz de comprar uma mentira como se fosse uma verdade? Carlos não sabia que, mesmo que Deus decidisse não lhe conceder a cura, poderia perdoá-lo de todos os pecados e conceder-lhe a salvação eterna. Foi o que Jesus garantiu ao ladrão crucificado ao seu lado, que lhe suplicou: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu que ele estaria no paraíso. Lucas, capítulo 23, versículo 42 e 43. Infelizmente, Carlos não sabia disso e pensava em desistir de si mesmo. Suicídio. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, entre parênteses OMS, o suicídio é a causa de morte de mais de 800 mil pessoas por ano, ficando na frente da AIDS. A cada 3 segundos, uma pessoa tenta contra a própria vida. No Brasil, estima-se que 32 pessoas cometam suicídio todos os dias. Cerca de 30% dos casos têm a ver com a depressão. Com o objetivo de esclarecer o tema, a OMS divulgou uma campanha com mitos e verdades sobre o suicídio. A campanha, por exemplo, se refere ao mito de que a pessoa que fala do assunto não pretende se suicidar. Em relação a esse ponto, a realidade é que as pessoas que falam sobre suicídio podem estar procurando ajuda, pois frequentemente sofrem com ansiedade, depressão e falta de esperança. Outro mito é o de que a maioria dos suicídios acontece sem aviso. A verdade, porém, é que grande parte dos suicidas dá avisos e emite sinais. Por isso é importante conhecer esses sintomas e identificá-los na conduta de quem está à nossa volta. A OMS esclarece também que pensamentos suicidas não são permanentes. Uma pessoa que pensou em se matar pode continuar vivendo por muito tempo. Outro equívoco clássico é o de pensar que somente pessoas com distúrbios mentais podem cometer suicídio. Em realidade, muitas pessoas que têm problemas mentais não manifestam comportamento suicida. Por outro lado, nem todas as pessoas que tiram a própria vida possuem distúrbios mentais. Segundo a campanha, conversar abertamente sobre suicídio não encoraja o ato. Pelo contrário, isso pode ajudar a pessoa com tendências suicidas a analisar outras opções e dar-lhe tempo para repensar a decisão de tirar a vida. Suicídio nem sempre se trata de exercício de livre-arbítrio, já que as pessoas que pensam em tirar a própria vida quase sempre estão com sua percepção da realidade alterada, e isso interfere em sua liberdade de escolha. Por isso é muito importante tratar essa distorção da realidade a fim de prevenir o suicídio. Outros 2 mitos são o de que as pessoas que ameaçam se matar estão apenas querendo chamar a atenção, e que quando alguém mostra sinais de melhora ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, está fora de perigo. Pelo contrário, os dias que se seguem após a tentativa de suicídio exigem cuidados, uma vez que a pessoa ainda permanece fragilizada. Finalmente,
há quem pense que a mídia não deve tratar do tema do suicídio, pois acredita-se que, por isso, estimularia os suicidas. Na verdade, segundo a OMS, a mídia deveria tratar desse assunto de saúde pública e abordar o tema de modo apropriado. As pessoas precisam estar informadas sobre o assunto e devem saber aonde buscar ajuda. Além disso, é preciso analisar criticamente os conteúdos midiáticos, já que, infelizmente, existem músicas, programas, filmes e até jogos que podem incitar o suicídio, especialmente os pré-adolescentes e os adolescentes devem receber atenção especial. Segundo a OMS, é possível prevenir o suicídio em 90% dos casos. Existem locais preparados para oferecer ajuda. Há os Centros de Atenção Psicossociais, entre parênteses CAPS, e os Centros de Valorização da Vida, entre parênteses CVV, que tem um serviço de prevenção ao suicídio por telefone, entre parênteses, basta ligar para o 141, fecha parêntese, e pela internet. Como vencer a depressão? O tratamento da depressão é realizado de duas formas, por meio da farmacologia e da psicoterapia. Na maioria dos casos, é indicado um tratamento farmacológico inicial prescrito por um médico ou psiquiatra. Ao mesmo tempo, é seguido um plano de intervenção psicológica que prepara a pessoa para sair da depressão e impedir que a doença se manifeste novamente. Produtos farmacêuticos. Em casos mais graves, medicamentos antidepressivos podem trazer o alívio da dor psíquica e reduzir a tendência ao suicídio. Os antidepressivos agem sobre a química cerebral para equilibrar a atividade dos neurotransmissores. Em muitos casos, isso alivia os sintomas e pode fortalecer os efeitos da psicoterapia. Porém, às vezes, é necessário submeter o paciente a vários tipos de medicamentos até encontrar o mais indicado e esperar algumas semanas para sentir os resultados. Isso pode levar até 4 semanas, o que faz com que alguns pacientes abandonem os medicamentos sem supervisão médica, piorando o quadro. Além disso, os medicamentos antidepressivos podem produzir efeitos secundários de intensidade variada. O medicamento psicotrópico é como uma cunha para um relógio que está adiantando ou atrasando demais. O grande problema é que ele não age na engrenagem defeituosa, e sim na velocidade com que o relógio funciona. Por essa razão, apesar de trazer efeitos prazerosos, o medicamento antidepressivo pode se tornar ineficaz e até perigoso, se usado de modo inadequado. Entre parênteses, veja o quadro no fim deste capítulo. Então, encontramos uma das grandes barreiras para a cura da depressão. As pessoas não querem fazer algo que envolva mudanças de hábitos e atitudes pessoais. Preferem se limitar a uma pílula. Isso gera uma situação em que o próprio medicamento, sem a perspectiva correta, pode dar a falsa sensação de melhora. Mas se, por exemplo, a pessoa tiver tendência a manifestar um distúrbio bipolar, entre parênteses, euforia, depressão, fecha parêntese, o medicamento errado pode exacerbar os períodos de euforia sem necessariamente eliminar todos os comportamentos ou sintomas negativos. Rotina diária. A elaboração de um programa de atividades é uma das estratégias mais comuns utilizadas
pelos psicólogos. É como uma agenda a qual o paciente atenderá durante várias semanas. O psicólogo faz a elaboração com a ajuda do paciente e da família. Ao colocá-la em prática, o cliente ocupa o tempo necessário e adquire novos padrões de conduta para evitar uma recaída. Um bom programa de atividades tem que levar em consideração os seguintes princípios. Primeiro, escolher as atividades mais agradáveis e evitar, especialmente no princípio, as que são consideradas excessivamente difíceis. Segundo, buscar atividades com um componente social. Por exemplo, é preferível uma reunião com amigos a um filme ao qual o paciente assista sozinho. Terceiro, se for possível, não interromper o trabalho habitual, mas manter o emprego ou os estudos, reduzindo as horas e a intensidade. Quarto, na maioria dos casos, a ocupação manual é bem aceita. Por exemplo, marcenaria, costura ou jardinagem. Quinto, incluir o exercício físico sempre à saúde do paciente permitir. O equilíbrio químico e hormonal produzido pelos medicamentos farmacêuticos também pode ser conseguido ou complementado com o esporte e a atividade física. Sexto, a agenda do programa de atividades deve ser mais detalhada possível. Entre parênteses, por exemplo, ocupação das 8 às 8h30, das 8h30 às 9 horas e etc. Fecha parêntese. Sétimo, aqui, forma de pensar. A cada dia se dá maior importância aos pensamentos no tratamento da depressão. Um dos objetivos mais almejados é ajudar a pessoa a ver as coisas de maneira correta e equilibrada. Os que sofrem de depressão tendem a ter objetivos e expectativas irreais. Por exemplo, um homem que fica deprimido porque aos 50 anos não conseguiu ser bem-sucedido nos negócios, destacar as faltas pessoais e minimizar as conquistas. Uma jovem ganha um curso literário e quando suas amigas a felicitam, insiste em dizer que poucos trabalhos foram apresentados ou que lhe deram um prêmio por compaixão. Comparar-se com outros e se sentir inferior. Um jovem adulto se reúne com ex-colegas de classe e se sente profissionalmente inferior. No tratamento de êxito, deve ser incluída a restauração do pensamento, uma vez que a depressão fortalece pensamentos negativos sobre a própria pessoa, no ambiente e no futuro. Portanto, evite todo o pensamento de inferioridade e automiseração. Pense que grande parte do seu êxito depende do que você se propõe a fazer e que possui qualidades e capacidades pessoais de muito valor. Na avaliação do ambiente, não se concentre nas imperfeições e nos perigos, mas nas coisas belas da vida e nos acontecimentos agradáveis. Certamente, há muitas coisas boas em que pensar. E se houver coisas negativas, faça algo para suportá-las, em vez de ficar se lamentando. Com respeito ao futuro, se alguém pode mudá-lo, é só você. Decida que vai ser feliz e será. Repita: decidi ser feliz. E abandone todo o pensamento contrário desde a origem. Apoio familiar. O tratamento profissional ganha muito se a família oferecer apoio ao deprimido. É de vital importância que, se o cônjuge, filho ou algum outro membro da família sofre de depressão, o problema seja encarado seriamente. As seguintes orientações podem ajudar.
Ouça-o com atenção e simpatia, pois isso, por si só, já produz efeito terapêutico. Nunca censure a pessoa, mas trate-a com calma e naturalidade. Ajude seu familiar a se manter ocupado. Passeios, entretenimentos, pequenos trabalhos, entre outras atividades, são importantes nesse processo. Anime a pessoa a nutrir esperança de que sairá da depressão com dignidade. Apoie o tratamento médico, lembrando a importância de o paciente tomar os medicamentos. Evite também transmitir dúvidas como: para que servem esses comprimidos? Por que você precisa ir ao psiquiatra? Você não está louco. Se você tem dúvida quanto ao tratamento, fale com o médico e não com o paciente. Pode-se esperar uma grande aflição, especialmente se a pessoa piora e começa a dizer que não vale a pena viver e que gostaria de morrer. Vigie para que ela se alimente adequadamente e para que não faça uso de álcool. Faça algo pelos outros. O depressivo pode prestar ajuda a outros. Isso oferece novo ânimo e tem resultado terapêutico. Experimente consertar algo na casa de um amigo, fazer compras para uma pessoa idosa, visitar alguém hospitalizado ou fazer pequenos trabalhos voluntários. Agindo assim, você se esquecerá do seu próprio sofrimento e perceberá que existe gente com mais necessidade. Ajudar as outras pessoas é uma forma de ajudar a si mesmo.